E aí, bichas, como vocês estão? Eu estou melhor. Tô melhorzinha. Depois de muitos dias tendo muitas crises internas, tô melhorzinha. E, inclusive, estou indo me arrumar para encontrar uma amiga que eu não vejo. Na verdade, eu nunca vi ela, acabei de perceber isso. É uma amiga que eu tenho online há quase 7 anos, é muito tempo. Eu acho que eu conheci ela em 2020, mais ou menos. E a gente nunca se viu. E aí hoje a gente vai se ver. Sabe aquela coisa assim de ai, vamos marcar e nunca marca? E aí a gente ficou, tipo, agora meio tipo, vamos semana que vem? Vamos, tá bom, então tamo indo e acho que vai ser muito gostoso. Ela também é uma garota da arte, da moda. Ela é estilista de noivas, o que eu acho super fantástico e incrível. E ela é uma menina incrível. E estou muito empolgada que eu tô indo vê-la. Eu tô muito empolgada de estar criando esses espaços com pessoas que não estão na categoria romântica na minha vida e o quanto isso tem me elevado e o quanto eu tenho prestado mais atenção em coisas nesse aspecto e em vários aspectos. Por exemplo, essa semana eu descobri que eu adoro Gabriel Pensador e eu comecei a ouvir a discografia do Gabriel Pensador e eu tenho me aventurado mais na minha camada de gostar de cozinhar e eu tenho visto mais filmes de romance, mas com mais atenção plena. Eu tenho me convidado a estar na minha vida, sabe? Feito um convite pra mim estar na minha vida com muita intenção, assim, e é uma coisa que tem me ajudado muito a me sentir melhor comigo mesma. Ainda tô com 1000 questões na minha cachola, mas eu sinto que hoje acordei bem. Hoje acordei num dia bom. E, monas do céu, ontem foi o lançamento do álbum da Olivia. Meninas do céu, que babado a gente entender que nem tudo é sobre o outro, muita coisa é sobre nós, né? Muita coisa são os nossos venenos, as nossas caraminholas. Eu sou uma garota cheia de caraminhola na cabeça, cheia de questões que nunca vão ser respondidas pelo outro e que a clareza que eu espero do outro é uma clareza que eu preciso me entregar e que nada no outro vai ser suficiente pra mim nunca se eu não perseguir curar isso dentro de mim. E eu acho que é isso que eu tenho tido muita clareza nos últimos tempos, o quanto as minhas incertezas são minhas e o quanto eu preciso lidar com elas, independente de qualquer pessoa que habitar a minha órbita, porque nada nunca será suficiente para uma mente doente. Então, simbora, Leleza Cuca como eu. Quero ficar meio gatinha, meio de boinha, porque a gente só vai ficar andando assim, mas quero me dar uma arrumadinha pra me sentir divinha. E, gente, que coisa, né? Eu estava de TPM e eu tava me sentindo, tipo assim, muito mal, muito feia. E aí hoje eu já tô me sentindo uma nova mulher. E uma coisa que eu tenho percebido, gente, através de terapia, é uma coisa babado, tá? Eu vou compartilhar com vocês segurem a minha mão, porque é uma questão filosofal, babilônica e apocalíptica, que é, eu venho percebido que o que me deixa me sentir insuficiente, porque, não sei vocês, mas eu, como Olivia Rodrigo, me sinto muito insuficiente muitas vezes na minha vida, é quando as pessoas não me dão o suficiente. Amanda, como assim? Por exemplo, você não me elogia. Ao invés de eu achar que você não é suficiente pra mim, porque você não me elogia, e isso é uma coisa importante pra mim, eu começo a achar que eu não mereço seu elogio e que eu não sou suficiente pra você e que eu devia ser mais legal pra você, pra eventualmente você me elogiar. Tá passada? Eu tô passada. Então, e eu não tô falando que o outro é obrigado a elogiar. Não, tá certo, eu fiquei para a gravação aqui, que eu não passei protetor, mas isso aqui é um protetor, então depois eu passo o outro protetor e vai dar tudo certo. E eu acho que eu passei muito tempo esperando ser suficiente pra muita gente que não me dava o suficiente e que, por isso, estava esmigalhando a minha confiança. Porque as pessoas passavam a não me dar o que era suficiente pra mim, coisas que são importantes pra mim, e eu ficava tentando compensar a insuficiência da pessoa, do outro, sendo melhor pro outro. Ou seja, o outro não me dá uma palhaçada, não me dá um A, não me dá um B, não me dá quiçá um C. E aí, como eu compenso isso? Eu vou ser mais legal. Porque aí, se eu for mais legal, essa pessoa vai gostar mais de mim. Ou eu vou ser mais bonita, eu vou ser mais interessante. Eu vou
sei lá, gente, tanta coisa. Aquela história, né? Ser um mirror ballzinho me esmigalhando pra caber nas esferas do outro, pra garantir que o outro possivelmente vai ficar e não vai embora. E aí, assim, pra que também tantos medos do outro ir embora, né? Ai, ai, meninas, tá passada. Mas, enfim, gente, uma grande batalha espiritual, uma grande jornada aqui que tem acontecido. Mas isso da suficiência me pegou de uma forma porque eu nunca tinha me dado conta o quanto isso é real, o quanto a ausência do outro, o quanto a... Não é falha, mas o que não é suficiente pra mim. Porque pode ser suficiente pra outra pessoa. Tá tudo bem, talvez outra pessoa não precise de uma camada, assim, de conexão, né? Não precise, sei lá, vou dar um exemplo, que não é o meu caso. Tem gente que precisa de presente pra ser amado. Eu não preciso, mas tem gente que precisa. E às vezes o outro não te dar um presente vai te fazer sentir que você não é merecedora de um presente. É nesse lugar, entende? Só que o outro tá errado de não te dar um presente? Não, às vezes pro outro isso não é importante. E isso não é um problema. O problema é você querer compensar essa insuficiência dentro da relação, essa incompatibilidade de dinâmica, tentando ser melhor pro outro, ao invés de assumir que ou não existe compatibilidade, ou que o outro não te dá o suficiente, você querer compensar essa distância, que é o que eu faço. Tentando ser mais legal, mais interessante, mais divertida, mais bonita, mais tudo. E às vezes sendo até muito people pleaser nesse processo, porque é insuportável alguém que fica, né, querendo validação. Ai, que delícia. Mas é um processo, né, meninas? Tamo comigo ou não tamo comigo? Tamo comigo. Que é mais que a gente pode falar disso? E eu tava conversando com uma amiga recentemente também, o quão frustrante é você se relacionar com homens e você tá tentando ter uma conversa agradável e a conversa não fluir. E você desperdiçar o seu potencial de ser uma palhacita com homens que não estão na dinâmica do palhacito, entendeu? E aí você faz uma grande piada e o cara não pega a bola. Gente, que tristeza. E eu acho que eu tenho ficado muito hiperconsciente com isso por causa do podcast da Jéssica com o Neco. Gente, eu estou muito viciada no... Eu passando meu cabelo. No diário de bordo. Eu estou completamente viciada. E, cara, eles têm uma dinâmica tão boa, né? Que eu tô engraçado. E eu tô tipo, cara, eu quero meu palhacito. Eu sou uma palhacita, meu. E se você não deixa que eu seja engraçada, o que a gente tem, entendeu? Se você não joga a bola pra eu poder jogar a minha bola e fazer a gente rir. Porque às vezes eu também sinto que se você não me der insumos, eu vou ficar caçando insumos e nunca vai ser o suficiente, porque eu preciso de insumos, sabe? Eu preciso de uma troca pra ter, né, o jogo da conversa. E aí eu pensei nisso porque minha amiga mandou um print que ela tava conversando com o menino. E era pra ver uma outra coisa no print, era pra ver um negócio dele. E eu só consegui reparar o quanto ela é hilária. E o quanto eu estava me divertindo horrores com o que ela falou pra ele. E quantas coisas eu teria respondido fazendo humor e fazendo gracinhas com o que ela tinha respondido pra ele. E ele não respondeu com gracinhas. Gente, é frustrante. É aquela coisa, gente. Se não temos humor, não temos nada. 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 Juro pra vocês. E o quanto às vezes a gente tá em dinâmicas que não favorecem esse nosso lado, sabe? Porque é preciso de uma combinação de fatores pra isso prosperar, né? Porque às vezes você não se sente tão à vontade, ou você fica com medo de fazer uma piada, ou sei lá, tem várias coisas no jogo, na dinâmica de uma conversa que prosperam a intimidade, e prosperam as piadocas, e prosperam uma dinâmica que está florescendo, né? E aí, dito isso, o que eu tenho me pensado e me organizado? O quanto eu não consigo prosperar em outras dinâmicas. Tipo, sei lá, eu acho que eu fico, por ter namorado muitos anos, eu fico numa dinâmica de querer compartilhar uma coisa legal com uma figura de papel romântico, que não tem nada de romântico, é apenas o quê?
alguém de sexo oposto, porque de romântico não tem nada. E às vezes eu deixo de compartilhar uma coisa muito mais interessante com um amigo, que vai, entendeu? Gerar muito mais insumos pra mim, ou de descobrir gostos e coisas através dessas outras pessoas. Tipo assim, hoje eu sei que encontrar essa amiga vai ser fantástico, fantástico. Melhor que muito date por aí. E aí, porque às vezes quando eu tô tristinha, carentinha, ai, tadinha de mim, que sozinha ela é. Por que eu não penso em ver uma amiga que eu nunca mais vi, ou que eu ainda não vi pessoalmente, e eu penso assim, vou descolar um date. Entendeu? Autocrítica. O que não tá errado também, porque às vezes a gente quer beijar na boca. Ui. Mas, às vezes, a gente quer só ser engraçadinha, comprar um palhacitos no mercado, entendeu? Ser esta garotinha que vai fazer o outro rir e rir também. Quem é que faz o palhaço rir? Então, mais uma vez, eu estou aqui falando pra vocês. Vejam as suas amigas. Ninguém aguenta mais esse discurso. Que é, aprenda a ficar sozinha, veja suas amigas. Ai, gente, é que tô na minha jornada, ué. E eu já disse pra vocês, tudo que eu falo aqui não é porque eu sou especialista, é porque eu estou aprendendo e eu compartilho na tentativa de ver se eu aprendo, de ver, sabe? Tipo assim, se entra na minha cachola. E eu acho muito querido quando alguém me manda assim, eu queria ser sua amiga. Gente, eu não sou tão especial assim. Minhas amigas são muito mais legais que eu. Essa é a minha vantagem. Eu tenho grandes amigas e por isso que pareço minimamente engraçadinha, mas elas que são o sabor. Eu sou apenas mais uma. E é isso, gente. Vamos começar a pensar o quanto o outro não é suficiente pra gente, ao invés da gente pensar o quanto a gente tá sendo suficiente pro outro. O outro não riu da minha piada ou o outro não me fez uma piada? Ai, porque eu não gosto da mesma coisa que o outro e aí o outro não vai gostar de mim. Nossa, mas o outro não gosta do que eu gosto. E por que ele não tá tentando me agradar? Porque ele não tá tentando descobrir mais do que eu gosto. Que eu não sei vocês, eu sou assim, se eu gosto do outro, eu fico tentando entender o gosto do outro. Mas quem que tá tentando entender os meus gostos e as minhas camadas, que são diversas, são muitas e são múltiplas. Ninguém nunca vai ser como eu, tão diverso, tão múltiplo, tão maluco, beleza. E a gente entender também que os homens básicos nunca serão como nós, as meninas legais e descoladas. Gente, não tem como. Mas aí, será que eles sabem que eu sou múltipla? Porque pra eles eu sou só uma garota tentando me moldar pra agradá-los. Toma essa. Brincadeiras à parte, gente. Vamos botar a mão na consciência e vamos ser felizes. É tudo que eu desejo pra nós. Fiquem uma gatinha, né? É isso. Beijos, beijos. Gosto muito de vocês. Tchau.